Não use linha chilena nem linha com cerol e nunca solte pipa perto da rede elétrica. Respeite a vida. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. E tem conseguido. Hoje temos a segunda menor taxa de mortes do país. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Construiu um hospital de campanha com 768 leitos. E para dar apoio às famílias de estudantes da rede estadual, lançou o Bolsa Merenda, beneficiando mais de 380 mil alunos. Tudo isso vai passar. E a gente vai voltar mais forte. Mas não é hora de relaxar. Por isso, continue se protegendo. E, se puder, fique em casa. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Cancela em tempo de notícias. Rádio jornalismo feito pra você. Feito pra você. Em Itiutaba, nas Minas Gerais, 11 horas 24 minutos 40 segundos. Vamos às vagas de empregos no Cine de Itiutaba. Atenção, desempregados, tem vagas para doméstica, serviços gerais, vendedor interno, mecânico automotivo de tratores, eletricista, montagem industrial, trabalhador rural, entregador, técnico, entregador de pizza, bombeiro hidráulico, cozinheira, consultora de atendimento, padeiro, vendedor externo, técnico de enfermagem, cuidador de idoso, doméstica, operador de máquinas agrícolas, cozinheira e doméstica, auxiliar administrativo, mecânico industrial, operador de utilidades, caseiro, ordenha e serviços gerais, motoguel, auxiliar mecânico de veículos leves, varredeira e varredor e uma outra vaga para doméstica. Interessados comparecer ao Cine de Itiutaba a partir das 13 horas, 1 da tarde, levando documentos. Cine de Itiutaba, na José João Diba, conhecida canalização com a 11, e boa sorte a todos. Lembrando que hoje é terça-feira e amanhã quarta-feira no Marte Minas, filé peito de frango ave nova congelado quilo 6,98. Arroz Vasconcelos 5 quilos 16,98. Cerveja Devassa 350 ml 2,25. Papel higiênico Max Purê folha dupla com 40 32,90. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Avenida Minas Gerais com a Rua 8, bairro Gerson Banduí. Telefone 3261-8770. Vacina contra a influenza termina hoje, hein? Termina hoje, terça-feira, a vacina contra a gripe influenza H1N1. Isso para crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, idosos e trabalhadores da saúde e pessoas entre 55 anos e 59 anos. Segundo o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde em Itiutaba, as 11 salas de vacina no município, inclusive na própria sede da Secretaria, na 7 com 24 e 26, vão estar abertas até às 5 da tarde. Ainda não há notícias do governo federal, Ministério da Saúde, informando sobre nova programação da campanha. Maiores informações podem ser obtidas pelo 3271-8237. 3271-8237. Clínica de Olhos São Joaquim, coisa de primeiro mundo, hein? Atenção Itiutaba, atenção região. Agora Itiutaba conta com oftalmologia avançada, isso mesmo, hein? Itiutaba conta com oftalmologia avançada. Doutora Cíntia Filgueiras, especialista em cirurgias de retina, e Dr. Zogueibe, especialista em cirurgias de catarata e transplante de córnea. Atendem oftalmologia geral no consultório da Clínica de Olhos São Joaquim, Avenida 9, esquina com a Rua 20, sexto andar. Agende sua consulta pelo WhatsApp 999 54 27 17 ou pelo telefone fixo 3271 6855, repito, 3271
6855. Doutora Cíntia e doutor Zogueibe serão os nossos entrevistados de amanhã a partir das 11h30. Ontem à noite, veja só essa questão aqui, essa nota aqui. Aconteceu uma ocorrência de acidente de trânsito e constatou que uma das motocicletas envolvidas era produto de furto na cidade. A PM foi acionada por volta das 9h45 da noite. Teve um acidente no cruzamento da 35 com a rua 22, região sul da cidade, próximo ali ao escritório da SAI, Avenida Minas Gerais, né? Nesse acidente, uma motoneta Honda Bis havia colidido com uma Honda CG 125 cilindradas, tendo no momento do acidente os dois condutores caídos ao solo. Chegando ao local, apenas o condutor da motoneta estava no local, o qual relatou que o condutor da CG 125 evadiu após o acidente, alegando que não era habilitado. Então ele fugiu a pé do local, hein? Após verificação da placa da Honda CG 125, constatou-se que a motocicleta era produto de furto ocorrido em Ituiutaba nesse mesmo dia por volta das 7h30. Segundo o relato da testemunha, o condutor da motocicleta aparentava ser menor de idade. A motocicleta recuperada foi encaminhada ao pátio credenciado para a guarda do veículo e está à disposição da vítima para sua retirada posterior. Quer dizer, essa motocicleta, aliás, exatamente essa motocicleta, ela teria sido furtada ontem, segunda-feira, por volta das 7h30 da noite, e o acidente aconteceu 2 horas depois, ou seja, por volta das 9h30 da noite. Vamos aqui ao trabalho do Corpo de Bombeiros, mais um, né? Ontem à tarde ocorreu incêndio na rua 16A, próximo ao número 300, setor norte, às margens do córrego São José, bairro Pedreira. O fogo atingiu a área que possui vegetação densa, produzindo muita fumaça que se deslocou por uma grande parte da cidade de Ituiutaba. Os focos foram develados com o uso de abafadores e mochila costal, equipamento portátil, né? Equipamento portátil de ação manual que aplica água sobre os focos de incêndio. Foram consumidos aproximadamente 40 litros de água nesta ação de combate às chamas. A área queimada foi de aproximadamente 5.000 metros quadrados. Não se sabe a causa do fogo, que foi extinguido após 1h30 de trabalho. 11h30, 11h30, nós vamos a mais um intervalo comercial. Depois nós vamos entrevistar a pré-candidata a prefeita pelo Patriotas, Cristina Garvil. Você vai mandar perguntas, já tem perguntas, pelo WhatsApp 999-99, são 5 noves, depois 4764. Você manda texto ou manda um áudio pra gente, tá bom? 11h31. Cancela em tempo de notícias, unindo cidades e regiões, através da informação. Vem pro Supra. O Supra tem um recado para você que recebeu o auxílio emergencial. No Supra você pode fazer suas compras e pagar com o cartão virtual do aplicativo Caixa Tem, além de aproveitar muitas ofertas especiais todos os dias. Ao chegar no Supra, dirija-se ao atendimento para saber como. É simples e fácil. É o Supra facilitando ainda mais o seu dia a dia. Vem pro Supra! Supra é bom demais. E tá todo mundo lá! Dr. Lúcio Patrão, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Desportiva e Artroscopia do Joelho. Há mais de 30 anos, atuando na área de problemas na coluna vertebral, lesões do joelho e traumas em geral. Comunica que está atendendo na Nova Clínica São Joaquim, Avenida 9, número 641. Telefones 3268-2830 e 3271-6830. Clínica Ortopédica Dr. Lúcio Patrão, em Ituiutaba. Clínica de Olhos São Joaquim. Agora Ituiutaba conta com oftalmologia avançada. Doutora Cíntia Filgueira Zogueibe, especialista em cirurgias de retina, e Dr. Fernando Zogueibe, especialista em cirurgias de catarata e transplante de córnea. Atendem oftalmologia em geral no consultório da Clínica de Olhos São Joaquim, na Avenida 9, 641, sexto andar. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 999542717 ou pelo telefone fixo 3271-6855. Os mineiros têm feito a sua parte no combate à pandemia. O governo de Minas também.
atuando desde janeiro, investiu e aumentou em mais de 50% a capacidade de leitos para não faltar atendimento para nenhum mineiro. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para o retorno ser seguro, o governo criou o Minas Consciente, um dos programas mais inovadores do país. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue fazendo sua parte. Se puder, fique em casa. Entenda o que é e como fazer em www.mg.gov.br/Minas Consciente. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Festival da Economia é no Marte Minas. Filé de peito de frango ave nova congelado, quilo 6,98. Arroz Vasconcelos, pacote 5 quilos, 16,98. Cerveja de massa 350 ml, 2,25. Papel higiênico Max Pure folha dupla com 40, 32,90. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Cancela em tempo de notícias. Rádio jornalismo feito pra você. Feito pra você. Em Ituiutaba, nas Minas Gerais, são 11 horas 34 minutos, 11h34. Você que estava me acompanhando aí no AM 710 aqui da Rádio Cancela, vai poder também nos acompanhar através do facebook.com/cancela-m, isso mesmo, hein? facebook.com/cancela-m. A gente conversa a partir de agora com a candidata a prefeita pelo Patriotas, Cristina Garvil. Cristina, bom dia. Bom dia, é com imenso prazer que eu estou aqui com você, Luiz Carlos, e com os ouvintes da Rádio Cancela. Bom dia a todos. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público ouvinte, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí. Quem é Cristina Garvil? É bom que nós começamos do princípio, né? Então, vamos pensar. Sou uma filha de Deus, como todos nós, e tive a oportunidade, né, de nascer em Ituiutaba. Então, tenho aí a minha mãe, Dona Fani, professora, e tenho meu pai, que era advogado, agropecuarista, e Oswaldo Pádua. E nós nascemos aí numa família de 4 irmãos. E temos o Creso, o mais velho, que é dentista, temos a minha irmã Flávia, que é da Homeu Garvil, e o Maurício Garvil, que é advogado. E eu, Cristina Garvil, arquiteta e urbanista. Então, desta família, nós estamos sempre amando Ituiutaba, porque todos nós estudamos, vivemos aqui e voltamos para cá e temos nossos trabalhos aqui. E há muito tempo que você pergunta assim, mas quanto tempo que você está trabalhando com a cidade? Não, a gente trabalha desde sempre. Minha mãe sempre esteve ligada a todos os trabalhos sociais, de interação com a comunidade. Meu pai, então, também trabalhava muito junto com os juízes em causas que não tinham condição das pessoas pagarem. Ele leva até atualmente o título em um dos cartórios de Ituiutaba, né? Então, o que acontece? Todo esse trabalho, desde jovem, eu lembro que a gente ia desde pequeno para essas entidades, esses órgãos assistenciais. E quando eu me formei, eu continuei com essa proposta. E trabalhei em várias atividades dos serviços públicos, não remunerados, de cargos de honra, na época, por exemplo, a Fundação Cultural. Fui muito tempo presidente da Fundação Cultural, conselheira. Então, a gente se envolve nas atividades da cidade como uma interação mesmo, de família, de unidade, de trabalho. E, depois disso, eu estive também trabalhando em comitês, em atividades que envolviam não só a cidade, mas a região.
e tive a oportunidade, no governo Públio Chaves, de dirigir a empresa de saneamento de Ituiutaba, a ASAI. Foi muito importante, porque ali eu tive um contato com o serviço público. E nós entramos numa época difícil, porque a ASAI foi entregue à comunidade, e, naquela época, a Fundação Nacional de Saúde que tomava conta do saneamento. E, naquele momento, nós pegamos uma empresa com dificuldades, e essa empresa, depois, nós entregamos, junto com uma equipe belíssima, né? O trabalho na ASAI foi fantástico, e é com essa equipe que nós conseguimos entregar a água de qualidade, com ISO, tratamento. Nós fizemos também não só o tratamento de água, na época nós conseguimos tratamento do esgoto, depois fizemos a coleta seletiva, fizemos também o tratamento de resíduos sólidos. Foi muito importante, esse trabalho foi magnífico, né? E quem fez foi o serviço público, né? E a cidade também se congratulou. Isso é muito importante. E depois disso, a caminhada continua. Igual eu disse, nós trabalhamos em várias frentes da cidade e da região. E depois veio essa oportunidade de um trabalho diferenciado, que aí é o serviço público. Agora, na condição política. E o que é política? É bom a gente falar sobre o que é política. Política é quem se interessa, o político é aquele que se interessa pelo bem público, pela comunidade pública, então, pelo serviço público. E aí seria como se fosse, durante todo esse tempo, eu me preparando para esse momento, mas nunca pensei nessa atividade. Isso ocorreu naturalmente, né, num trabalho com uma candidatura no Partido Novo, que eu estava, né, um partido, hoje o atual partido também do governador, e eu tive o prazer de concorrer nesse pleito com o Romeu Zema, né, e outros candidatos do Partido Novo. E eu fui tão bem eleita, não fui eleita, mas fui tão bem nos votos, que essa vontade continuou, de continuar o trabalho em prol da comunidade. Essa candidatura sua a deputada estadual, você acha que ela te dá alguma experiência, alguma vantagem já nessa candidatura ao cargo de prefeita? É ela que consolidou essa proposta de vir para Ituiutaba e trabalhar na própria cidade. Porque onde que acontecem as coisas, Luiz Carlos? É na cidade. Nós trabalhamos dentro da cidade, vivemos na cidade. Então, a candidatura para deputada estadual, para mim foi muito importante e foi muito bom nós trabalharmos com aquelas pessoas que queriam o bem, que queriam fazer o diferente, né? O nome do Partido Novo também, e foi muito importante. Mas depois, né, durante esse período de pós-eleição, isso veio se consolidando, até que o Partido Novo decidiu que não haveria candidaturas em cidades menores que 300 mil habitantes. Então, tínhamos que optar para continuar no Novo, ajudando o partido, ou optar por trabalhar já na execução de uma coisa direta nas cidades. E aí eu consultei, até o nosso governador, Romeu Zema, esteve aqui com um colega, deputado estadual, né, do partido, o Thiago Mitrô, e eu falei, como que o Novo vê? O Novo de Minas. Uhum. Vocês preferem que eu fique com o Partido Novo, nós continuamos ajudando a cidade e a região, ou vocês preferem que eu saia candidata? E aí foi realmente uma decisão que o Novo Minas Gerais falou, não, Cristina, até o próprio Zema, nós estivemos juntos, ele falou, prefiro que você siga na candidatura para o município. É muito importante a direção de um município estar muito alinhado com os princípios, né, que nós tocamos, mesmo que em outro partido. E aí eles nos ajudaram, a equipe do Novo Minas nos ajudaram a descobrir esse partido que faria parte junto, alinhado com o governador, é claro. Então, eu estou atualmente, vou disputar, sou pré-candidata. Meu nome está à disposição já totalmente, né, pelo
partido patriota. Quer dizer que essa tomada de posição sua, no seu entendimento, você quis mostrar que você gosta mesmo de Ituiutaba, você quer trabalhar mesmo por Ituiutaba, né? Por isso, dessa sua decisão de trocar de partido, né? Porque não foi uma coisa que a gente... eu não parei de pensar em Ituiutaba. Exato. Gente, eu amo Ituiutaba, moro aqui há quantos anos? Eu quero o bem da cidade. E eu, para decidir entrar na política, foi um resultado no sentido de fazer o melhor para a cidade. Então, nós temos que pensar assim, podemos disponibilizar, eu sinto que eu sou capaz, eu sei que eu tenho qualidades, e eu sei que eu não estou sozinha, que existem pessoas que querem também. Então, foi daí que eu decidi, resolvi. Falei, não, eu vou disponibilizar meu nome e não interessa, realmente nós temos condição de um partido que nos abrigue, que nos dê o respaldo, ok, então eu vou fazer esse trabalho para Ituiutaba. E aí, Cristina, você acha que Ituiutaba precisa do que realmente? Para esses próximos 4 anos, enfim, né? Quais as mudanças que devem acontecer? Quais são os pontos fundamentais para agradar a população, para levar melhorias para a população? Isso é muito importante, porque o porquê que a gente entra num serviço para atendimento ao público? Porque nós temos que pensar que a prefeitura tem que atender ao público. Então, o que é que precisa? Nós precisamos, primeira coisa, eu acredito que nós temos que diminuir os gastos. É muito importante. Nós temos que estar todos alinhados para servir a cidade, a comunidade, a população tem que estar servida. Então, a diminuição de gastos, você tem condição de usar esse trabalho, quer dizer, esse dinheiro para o bem público. Uma das outras coisas que eu acho importante também nós pensarmos é nesse atendimento. Aí a gente fala a saúde, por exemplo. Nós temos a saúde, sempre é problema. Nós temos que dar segurança ao cidadão de saúde. Então, tem um postinho, esse postinho tem que ter o médico, tem que ter o atendimento básico, porque senão a pessoa não vive tranquila, feliz. Um pai de família, ele precisa saber que existe a segurança física dele, né, de saúde, ele pode viver, mas ele tem que ter também o emprego dele, que dá dignidade. Você vê, um pai de família que leva o sustento para a família, isso é importantíssimo. Então, nós temos que mostrar Ituiutaba. Ituiutaba é uma cidade muito bem localizada, numa condição muito boa. Mostrar Ituiutaba para os outros, mas olhar também aqui. Nós temos várias empresas. Por que não pegar novos ramos da mesma empresa e trabalhar, já que existe aquela, vamos dizer assim, aquela vocação daquela empresa naquela região. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma sucrocolheira. Eu sei que todo o trabalho daqueles grandes fornos, aquele maquinário, tudo é feito nas cidades de São Paulo. Não tem aqui em Ituiutaba o ramo daquele. Então, fortalecer as nossas empresas com novos setores da vocação dela. Então, nós temos aqui a Nestlé, temos aí o Canto de Minas, que são da área do agronegócio. Por que não trabalhar junto com elas sequenciais? E trazer outras também é importante, mas o que nós temos que pensar é o seguinte, a empregabilidade, trabalhar os jovens, os adultos que estão trabalhando, dar oportunidade. Nós precisamos de trazer, nesse sentido, a prosperidade para trazer para a cidade novos rumos. E isso faz falta. Aí você vê também, por exemplo, na área de lazer, esporte. Nós vivemos aqui e nós gostamos das coisas, nós gostamos de festa, gostamos de entretenimento, nós vivemos aqui. Então, o esporte é muito importante para agregar o jovem, para trabalhar a cidade. Então, você pensa que não, você movimenta todo um comércio, as pessoas vêm para campeonatos, às vezes se deslocam muitas pessoas, famílias inteiras, para assistirem, né? Isso tudo é um movimento no sentido de criar novas oportunidades para Ituiutaba.
Então, eu penso que nós temos condição de trazer para Ituiutaba toda essa expectativa que todo mundo tem vontade. Nós vivemos aqui, nós queremos aqui bem, não é? Tá certo. Nós estamos entrevistando Cristina Carvil, pré-candidata a prefeita pelo Patriotas. Você está nos acompanhando aí no AM 710, pode mandar perguntas. Você está nos acompanhando aí, nos vendo e nos ouvindo pelo facebook.com/cancelaM. Mande perguntas também. Daqui a pouquinho eu vou aqui ao WhatsApp 999 99 47 64. Em cima de tudo isso que você acabou de falar, Cristina Carvil, você faria um comentário da atual administração? Você está falando aí de novas oportunidades, emprego, esporte, entretenimento. Qual o seu comentário sobre essa atual administração? Eu acredito que nós estamos com um problema, assim, acredito que o nosso prefeito, Fued, tem todas as, vamos dizer que nós honramos o trabalho que ele já fez, pelo trabalho, pela dedicação que ele já fez. Mas o que nós estamos encontrando? É uma dificuldade da nova política, que essa política exige um outro tipo de perfil e que nós não encontramos nesse padrão de Ituiutaba atual, né, da administração. O que nós podemos observar é que, às vezes, o gestor, no caso, o prefeito, ele não consegue dirigir a própria cidade como ele gostaria, porque ele faz. Nós vimos aí que existe uma grande coligação que ele fez para se eleger. E essas coligações, nem sempre elas são boas, porque isso torna nocivo, porque muitas pessoas para atender, muitos interesses da própria coligação. E a pessoa não consegue fazer o trabalho que ela poderia e deveria fazer. Então, eu vejo que a atual administração, ela sofre com isso, que isso foi da época quando ele se elegeu. Para se eleger, ele teve que fazer muitas coligações, fez muitos partidos fazerem parte junto com ele, ou seja, vai ter um monte de partidos com vereadores, com interesses, que passam a ser interesses só dos partidos. Esquecem o nosso interesse, que o nosso interesse é da comunidade. Nós estamos, afinal, estamos pleiteando uma prefeitura, somos pré-candidatos para a gente fazer a prefeitura atender a comunidade, atender a população, fazer a cidade melhor. Quer dizer que você acha que isso não é um bom. Você vai tentar evitar isso na sua campanha? Já está evitando isso? Quando eu fui fazer, é isso aí. Quando nós fomos trabalhar, e é muito importante a gente fazer isso, vamos trabalhar com o partido? Ok. Então, o que nós falamos? A primeira coisa, eu prefiro ser candidato, ou então eu quero te apoiar de alguma forma. Então, a primeira coisa que eu sempre falei com quem chegou para nós propondo trabalhar junto. Falei, olha, gente, que nós temos uma lei, vamos dizer, que todo mundo deveria ter, mas eu gosto de falar porque depois vai acontecer e eu não vou deixar que isso venha a acontecer. O que é? Olha, aqui nós vamos trabalhar dentro do que é certo, da honestidade, dentro da verdade. Então, vamos lá. Se eu souber de algum caixa 2, de algum tipo de corrupção, a pessoa está fora, é expulso do partido e perde o cargo. Isso é a base, isso não dá para negociar diferente. Então, essa é a primeira base. Fora isso, vocês veem, nós vamos fazer um atendimento à comunidade. O que é ser político? Igual eu falei, é interessar-se pelo bem público e fazer o atendimento. A comunidade não está sendo atendida. Então, ao montar o grupo, a primeira coisa, temos que ter esses nortes. Nós não podemos ficar atendendo interesses particulares. Nós vamos entrar para atender o público. Então, o mérito, tem capacidade, vai fazer, está fazendo bem, ok. Não tem, também temos que mudar. Não é ficar atendendo as pessoas que estão junto. Nós temos que entender que nós estamos entrando para fazer diferença e queremos renovar a Ituiutaba, a maneira de fazer política. Vamos aqui ao WhatsApp, 999 99 47 64. Depois eu volto a fazer perguntas minhas para você novamente. Vamos valorizar aqui a participação do ouvinte. Em relação aí a um possível nome
para compor uma chapa com você no cargo de vice. Você já está buscando escolher esse nome, já tem ele na cabeça? O grupo já está discutindo essa questão, Cristina? Nós já temos, sim. É uma pessoa boa, trabalhadora e é um cidadão de Ituiutaba. Por que não falar agora? Não é porque nós estamos querendo compor com ninguém, não, que fique bem claro isso. Nós não vamos falar agora por uma questão de estratégia, e o certo é que este nome venha a compor na época das convenções. Então, não é que a gente não tenha ou que queremos arrumar um vice. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Já temos, existe um trabalho junto, é uma pessoa honrada, que vai agregar, também uma pessoa que conhece a cidade, que está junto conosco. Isso aí, vocês podem ficar tranquilos. O vice é uma pessoa que, igual a mim, igual ao nosso grupo, que quer fazer o bem para Ituiutaba. E depois, só existe um tipo de coligação que a gente tem que ter. A primeira é com Deus, gente. E a outra é com a população. É essa coligação que nós queremos. O Vitor certamente ligou o rádio agora, ou está no Facebook há poucos minutos, né? Está indagando aqui você. Como é que foi montado esse grupo aí da sua candidatura? Quer dizer, patriotas, enfim, né? Um grupo de pessoas que estão envolvidas aí, cargos de candidatos, pré-candidatos a vereador e tudo mais. Os pré-candidatos, alguns nos procuraram, né? Outros nós fomos despertar neles o desejo da ação. Porque às vezes a pessoa fica na indignação e não parte para a ação. Nós precisamos atuar, precisamos de ajuda verdadeira. A cidade quer fazer uma renovação? Então vamos para essa renovação. Essas pessoas são pessoas que são trabalhadoras, pessoas que estão em todas as áreas da cidade. Então nós temos pessoas da área da agronegócio, tem gente que é de cada bairro. Nós estamos com várias pessoas trabalhando conosco essa possibilidade de pré-candidatura a vereador, né? E todo mundo pelo mérito, para servir a comunidade. Certo. Mais um WhatsApp aqui. Bom dia, venho parabenizar a senhora pela pessoa digna, humilde, simples. Deus ilumine seus caminhos, estamos juntos. Que está mandando aqui essa mensagem é o Baiano do Passe Livre. Que ótimo, muito obrigada, que carinho. O Baiano do Passe Livre é um pré-candidato nosso a vereador. E foi muito bom estar com o Baiano. Quando ele se apresentou, quando ele veio, eu falei, Baiano, nós estamos juntos. Aqui nós não costumamos deixar ninguém fora, não. Se tem boa intenção e quer fazer um trabalho por Ituiutaba, é conosco mesmo. Tá certo. Vamos agora à participação do ouvinte em nosso WhatsApp de voz. Ô Luiz, bom dia. É o Romildo. Gostaria de mais uma vez cumprimentá-lo por estar fazendo essa entrevista muito oportuna com a pré-candidata Cristina Garvil e falar para a Cristina Garvil que ela realmente é o que representa o mais importante e mais novo na política de Ituiutaba. Ela é a única candidata que representa mudança de fato dentro da cidade de Ituiutaba. Ela não é política da Câmara, não é política de grupos que mandam na cidade há muitos anos e tem um projeto maravilhoso para uma nova Ituiutaba. Meus parabéns para você e para a doutora Cristina e que juntos nós vamos vencer, com certeza. Obrigada, Romildo. Romildo também é um pré-candidato. Ele atua na área de agronegócio, mexe com peças e implementos de trator. E muito obrigada. São essas pessoas que vieram, né? Gente que trabalha, gente que está em todas as áreas, pessoas que estão, às vezes, indignadas porque não acreditam no que estamos vendo. Nós estamos vendo muito desrespeito, às vezes, no atendimento à comunidade, não é? E aí vem essas pessoas maravilhosas que fazem parte. Eu estou encantada com o grupo de vereadores mesmo.
Eles mostram mesmo muita garra. É uma turma muito boa. Nós vamos... O Cristina, está chegando aqui um WhatsApp do Zacarias, ele é da assessoria de imprensa da Prefeitura de Ituiutaba, está dizendo aqui o seguinte: Luiz Carlos, uma pergunta para a Cristina Garvil. Ele está dizendo: eu sempre tive uma curiosidade, fruto de um questionamento que me fizeram e nunca soube se procede ou não. O sobrenome Garvil tem a ver com a junção de Garcia e Vilela? Que bonito. É isso mesmo, obrigada. Olha, os meus pais fizeram a junção. Garcia da minha mãe e Vilela do meu pai. Então, nós, irmãos, fizemos essa junção e virou Garvil. Eu assino Garvil, os meus irmãos, né, e aí os descendentes, mas minha mãe nem meu pai assinam Garvil. Foi uma ideia deles, nesse sentido inovador, né? Você vê que já os pais são inovadores, então os filhos também, nós estamos puxando aí essa vontade de sempre inovar. Muito bem, vamos a mais um WhatsApp aqui. Luiz Carlos, bom dia, aqui é o Gilvan da Cotransp. Um abraço aí para a amiga Cristina Garvil. Pergunta para ela se tem um projeto específico para o transporte escolar, levando em consideração que nossa frota hoje tem, em média, 20 anos. E a lei municipal é de até 15 anos e estamos trabalhando sobre esse decreto municipal que permite até 20 anos. Nossa, é muito boa pergunta, obrigada, Gilvan. Eu fiquei sabendo disso e isso é uma preocupação. Porque alguma coisa que acontece, quando a pessoa assina um decreto, ela assume que aquilo é a responsabilidade dela. Ou seja, se alguma coisa acontece com essas crianças, né, com esse transporte, acima de 15 anos, nós já não estamos... pode-se fazer pelo decreto, mas nós não estamos devidamente seguros no sentido. Eu fiquei sabendo desse fato e me preocupei. Como fazer isso? Hoje em dia, já que é uma cooperativa e que o transporte é muito importante numa cidade, não só o transporte dos estudantes, aí a gente pode extrapolar um pouquinho para o transporte urbano. Sempre a mobilidade numa cidade é importante. Fazer com que nós assumimos um risco, não podemos. Então, temos que, junto com essa cooperativa, trabalhar a solução, um tipo de financiamento, um tipo de subsídio, porque isso é interesse público. E a gente não pode deixar nada do interesse público para depois. É urgente, é importante e necessário. Se depois eleita for, vamos conversar a respeito disso. E temos que dar solução. Esse negócio de falar que não existe solução, existe. Essa solução tem que ser estudada junto com as pessoas envolvidas, com a cidade, com a Câmara de Vereadores. E aí sim, nós podemos ter o melhor para nós, para a nossa cidade. Olá, bom dia, Luiz. Está aqui no WhatsApp. Meu nome é Rogério Augusto. Sou de Ituiutaba, Minas. Lembrando que a qualidade da água SAI melhorou muito durante o período que a Cristina estava na empresa. Nós temos uma água realmente de muita boa qualidade, né, Cristina? A questão da água é até bom que se diga. Nós tínhamos, na época que eu estive com a SAI, nós conseguimos o ISO, que é um sistema de qualidade que você garante tanto a qualidade da água quanto o sistema que mantém aquela qualidade. Então, é muito importante a gente falar uma coisa aqui. A água de Ituiutaba, ela sai de um ribeirão que também tem que ser tratado como unidade produtiva. Para isso, existe já um projeto que chama Amigos do São Lourenço. Só que a coisa mais triste que acontece é que, por exemplo, nós perdemos a ISO no tratamento de água, que é um sistema de segurança e qualidade no tratamento. Hoje, a SAI não tem mais. Fez essa opção, é uma pena, entendemos que isso vai ter reflexo muito forte daqui a uns anos, porque o sistema ainda continua funcionando tipo ISO, só que se não tem essa regularidade do sistema, você vai perdendo a condição do sistema entregar água com qualidade. É uma pena. Vamos a mais zaps aqui. Parabéns, Cristina, pela sua decisão de trabalhar pelo nosso município. Tenho certeza que você fará um brilhante trabalho.
visto que você é uma pessoa que pensa no próximo de forma integral, oportunizando e transformando um sujeito em todos os aspectos. Acredito no seu potencial e admiro os seus princípios cristãos. Muito importante. Qualidade para uma política. Parabéns mesmo. Precisamos de você. É a Terezinha da comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística, bairro Santa Divisions. Oh, muito obrigada, Terezinha. Terezinha é uma pedagoga, uma professora que trabalha junto com a comunidade Santa Division, uma comunidade esquecida muito tempo, né? Agora tem um asfalto que está sendo passado lá. Eu sei que tem dificuldades porque tem quarteirões que ficaram pela metade porque não foram contemplados. E isso deu um pouco de insatisfação nessa comunidade. A gente vê que tem um problema. Isso aí, antigamente, os bairros eram criados sem ter o sistema de inteirinho, né, de coleta de água, energia e asfalto. E agora, depois de anos, essa comunidade está com esse asfalto. É uma pena também que nesse atendimento não está sendo feito totalmente o atendimento. É igual eu estava falando, a questão da SAI. A gente fica triste vendo coisas que poderiam ser completas e que estão caindo, né? Então, isso aí a gente tem essa expectativa, né? Se eleito for, eu pretendo fazer a SAI voltar a ter o sistema de qualidade ISO, que é importante. Eu pretendo ver, vai atender uma comunidade? Que atenda inteira. Agora ficou metade sem atender, ficou com problema. Por que fez, então, pela metade, já que esse financiamento veio? É uma pena a gente ver isso, porque falta integração com a comunidade. Nós temos que ouvir essa comunidade. Nós fazemos parte dela, de verdade. Uma das coisas que eu pretendo fazer, que é bom a gente pensar assim, se eleita for, né? É bom que se diga, se eleita for, a gente pretende fazer. É um sistema de ouvidoria. Essa questão da comunidade, por exemplo. Vai fazer um trabalho na comunidade? É o asfalto? Vamos ouvir, vamos realmente atender essa comunidade. O que está precisando nesse asfalto? Em quais ruas? Como contemplar essa comunidade que ficou esquecida há tantos anos? Então, a ouvidoria vai lá, vai ouvir essa comunidade, ela já vai estar reclamando antes, ela vai estar passando as suas necessidades antes. Mas aí é mais que isso. Faça o projeto e apresenta-se o projeto. E todo mundo pode votar favorável ou não. E isso é transparência. Então, quando esse projeto for para a Câmara, toda a cidade vai estar sabendo, aquela comunidade atendida, e o resultado vai para a Câmara, vai ser votado, ok, votou. Quando ele volta para a comunidade, de novo, essa transparência e ouvidoria, a integração da comunidade com o município, no sentido da gestão, da administração, está sendo ouvido, está tendo resultado. É isso que nós precisamos de transparência. Eu pretendo ter, se eleita for, um departamento ligado diretamente ao governo para atendimento à comunidade, para ouvidoria e transparência. Não é possível a gente não ter essa integração hoje em dia, que nós temos facilidade com os meios eletrônicos. Vamos aqui mais um WhatsApp, final 7242, está dizendo que é apoiador Davi. E ele diz o seguinte, rapidinho. Cristina Garvil, slogan Rumo Novo com a força do povo. Olha que bonito, obrigada, Davi. Muito bom, vou olhar isso aí com a nossa equipe de comunicação. As sugestões são sempre bem-vindas, né? Sempre! Não pode. Acho super importante. Nós criamos até nessa época de pandemia, as pessoas me perguntavam, Cristina, você está meio afastada, o que está acontecendo? Mas, na realidade, nós estamos vivendo isso aí. A comunidade estava sofrendo, nós estamos sofrendo com a pandemia, é uma dificuldade para todos, nós estamos vendo pessoas fechando comércio, com dificuldades de se manter, com todo esse problema da pandemia, a gente vê que precisa de conversar, que nós precisamos estar próximo do outro. E eu até criei, né, um blog, chama Painel Local, onde eu vou abrir esse diálogo para estar próximo à comunidade. Porque
Às vezes a população quer comunicar conosco e não tem como. Então, nós fizemos esse blog. Esse blog, eu disponibilizei uma sala lá no meu escritório mesmo. A gente faz com o meu celular, e fotografa, e filma, e com a equipe do meu escritório mesmo, para começar a conversar com essa comunidade, para integrar. Não é importante? Bom demais. Aqui no 5129, bom dia, Luiz. Gostaria de saber se a candidata Cristina tem algo a dizer sobre a má conservação das estradas rurais de Itiutaba, sendo este um problema recorrente de várias gestões, hein? Quem está mandando aqui esse zap é a nossa ouvinte de nome Aline Franco. Muito bom, Aline. Eu estive e ando muito, né, pela área rural. E o que eu vejo, né, nas estradas? A conservação sempre foi um problema, sempre. E o que falta é integrar, é isso que eu estou falando, essa ouvidoria, essa transparência. Então, se realmente nós temos e precisamos das estradas rurais, porque o município não é só a cidade, é o município. Nós precisamos da conservação desses mataburros, dessas estradas. E depende muito também dos cidadãos que moram ao lado. Então, nós temos as barraginhas, que é onde você tira a água e joga dentro da área rural, às vezes, e o proprietário, às vezes, não quer. Mas todo proprietário quer o bem daquela estrada e precisa daquela estrada, como todos nós. Então, isso é o bem comum. Aí entra essa integração. Realmente querer o bem comum, realmente negociar, levar, falar, olha, então é aqui, nós estamos com essa dificuldade, aqui tem uma baixada, está cheio de barro, não sei, está com problema de areia. Então, o trabalho em comum, com técnica, mas com unidade de cidadãos, todos querendo a mesma coisa. Eu costumo dizer uma coisa que eu falo muito lá nas nossas reuniões. Gente, se eu venho aqui e dou o meu melhor, você vem e dá o seu melhor, o outro também o seu melhor, o que nós vamos sair daqui? Todos nós melhores e com mais soluções e com uma cidade melhor. É o que nós pretendemos. Então, na estrada rural, vamos dizer que o poder público pode dar o seu melhor. E cada um dos que estão lá ao lado, eles também podem dar o seu melhor. Nós vamos ter a melhor estrada que tiver para ter na região, não é? Muito bem, vamos a mais apps. Estamos conversando com Cristina Garvil, pré-candidata pelo Patriotas ao cargo de prefeito de Itiutaba. Você está nos ouvindo aí pela Rádio Cancela M710 e nos assistindo também, ouvindo pelo facebook.com/CancelaM. Está aqui no WhatsApp. Grande abraço, amiga Cristina Garvil. Abraço, Thales Fidelis, companheira aqui da casa. Faz um programa à noite sertanejo muito bom a partir das 8 horas, viu, Cristina? Olha que bom. Aí isso é importante. Nós também comunicarmos através dos programas de rádio. Eu acho que o rádio chega em lugares que a gente, às vezes, não imagina. Então, eu lembro que nós temos aí a Hora do Brasil, né, que andava aí nesse Brasil todo e as pessoas sabiam o que estava acontecendo dentro de Brasília, no Brasil como um todo, no mundo, a Hora do Brasil. Eu pretendo estudar alguma coisa do gênero para a Hora de Itiutaba, viu? Olha só que legal, hein? Aqui no WhatsApp, bom dia, Luiz Carlos. Pergunte à nossa querida Cristina se ela vai valorizar a educação ambiental e se tem propósitos para o Parque do Goiabal. Ótima pergunta, muito obrigada. O que nós temos que pensar? Eu acredito que nós precisamos do lazer. Todas as pessoas precisam de ter o lazer. O Parque do Goiabal é um parque cultural. Ele não é uma área só de preservação ambiental, né? Ele é um parque cultural. O parque cultural, você pode entrar nele, usufruir dele. Então, porque tem certos parques que você não pode entrar. Esse, ele pode. E olha as áreas que Itiutaba tem. Não só o Parque do Goiabal, que a gente pode abrir. Eu lembro que eu passeava no Parque do Goiabal quando eu era criança. Não tinha nem um pouco de estrutura que hoje lá tem. Nós temos que retomar. O lazer é importante, onde a pessoa possa levar a sua família, passear com a família inteira, educar um filho, mostrar o que existe de lindo na cidade e mostrar o convívio da cidade. Então, o Parque do Goiabal, todas as praças,
áreas de lazer com vegetação natural. Por exemplo, nós temos também a Lagoa do Drummond, e temos também o Parque Turístico Camilo Chaves. Aí o pessoal pergunta, por que não enche o parque? O que acontece? Acho que é bom agora nós podermos falar, posso falar aqui um pouquinho do parque, né? Então, aquele parque foi feito para ser uma lagoa, e ele pode ser tampado e virar um lago. Toda cidade tem lago hoje em dia. Você vai em Frutal, tem lago. Todo lugar tem lago. E nós pensamos que podíamos ter um. Mas o que aconteceu ali? Fala que o lago vai ser contaminado? Não é. Todos os esgotos ali foram captados, separados. Aquele lago, ele pode ser, sim, preenchido de água. Faltou a intenção de fazer. Aquele lago vai valorizar aquela área. Vai ficar maravilhoso para Ituiutaba, um lugar da gente ir passear, passar o fim de semana, fazer caminhada, andar de bicicleta, tem as quadras. Lá já existem os quiosques que poderiam ser alugados numa licitação pública, por que não? Quem tivesse interesse, tem lá as regras todas, e as pessoas poderiam ter ali um lugar onde se alimentar, tomar uma água, um refresco. E aquele parque é maravilhoso. É um lugar de lazer que nós temos que recuperar também, como todas as praças, como até o canteiro central da Minas Gerais. Aquele canteiro tem 30 metros de largura. Então, nós acreditamos que nós podemos levar o lazer próximo às pessoas, a quem está ali mais próximo, como também as pessoas se deslocarem para ir para os lugares. O Carlinho da SAI está te mandando aqui uma pergunta, dizendo o seguinte, que você já conhece muito bem ele, você tem uma visão política muito interessante, muito profunda sobre a SAI, né? Sim. Então ele indaga o seguinte: em sendo eleita, você vai passar a direção para algum partido político em troca de apoio, ou vai colocar a SAI nas mãos de pessoas com conhecimento técnico sem influência política? Perfeito, muito obrigada pela pergunta. Gente, eu não vou fazer acordo político para fazer unidade de coligações. Nós vamos trabalhar somente com pessoas técnicas, capazes, eficientes para tocar a SAI. A SAI, ela foi reconhecida na nossa época, quando nós estivemos na direção, internacionalmente. Nós estávamos entre os melhores índices de perda do mundo, não era só do Brasil. Então, o que acontece? É importante que os órgãos técnicos sejam entregues às pessoas técnicas. Podem ficar tranquilos. Eu não vou fazer nada, absolutamente nada, contra a população. Como eu já disse, só existe uma coligação que eu vou fazer. É com Deus e com a cidade de Ituiutaba, com os moradores, com a população de Ituiutaba. Fiquem tranquilos, nós vamos trabalhar por Ituiutaba, se eleita for, podem estar tranquilos. Muito bem, vamos continuar com as participações de nossos ouvintes em mais um WhatsApp de voz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Garvil. Gostei muito da maneira que ela expressa, que ela fala, e ela fala uma coisa justa. Que todo mundo fala que o FOE deixou a desejar, se uniu a vários coligações, como a gente fala, grupos, se juntou a vários grupos para ser eleito. E foi distribuindo as opções de serviço. Eu queria perguntar para ela, que eu gosto muito de política, fui criada pelo meu avô, que foi o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, então eu gosto muito de política, gosto muito de estar participando. Eu queria perguntar para ela, que é que a gente mais escuta na cidade, como que ficaria a Secretaria da Saúde, que é o mais que preocupa, em si tudo preocupa, mas a Secretaria de Saúde em si mexe mais com a gente. Então eu queria ver assim, qual o objetivo que ela tem sobre isso. Obrigado, boa tarde e parabéns pelo programa, Luiz Carlos. Obrigada pela pergunta. Nós pretendemos entregar a Secretaria de Saúde para as pessoas competentes, para um médico que vai cuidar da saúde como ele cuida no dia a dia.
e pessoas competentes para estar junto com ele na área de administração, ajudando. Fora isso, gente, nós precisamos do apoio da comunidade. Eu vou falar uma coisa aqui, sim, que é uma realidade que nós vivemos. São as filas na madrugada. Essas filas na madrugada para marcar consulta. Isso é inadmissível. Em qualquer sentido, eu não posso suportar isso. E faz muitos anos que isso me incomoda, dói na minha pele, entende? Isso não é admissível. Mas por quê? Por que eles têm que ficar na madrugada, a partir de 10 horas da noite, para marcar consulta para daqui 2, 3 meses? Isso não pode acontecer. Isso não é humano acontecer. Então, eu vou explicar. Por que nós não podemos ter um sistema todinho informatizado, onde a pessoa realmente é atendida no seu posto mais próximo, e se é um problema maior, que ela procure a atividade sequencial, se é um pronto-socorro ou um hospital. O sistema SUS é um sistema que, se funcionasse devidamente, era lindo. Agora, dentro da nossa cidade, nós suportarmos isso é inadmissível. Então, nós precisamos criar um sistema de atendimento à comunidade. Não é possível. Existe o dia inteiro, existe equipamentos eletrônicos que você pode marcar. E isso da informatização, gente, se eleita for, eu preciso contar até para vocês, porque é uma coisa que eu preciso fazer, que eu não suporto imaginar que nós estamos no século XXI e isso ainda continua. Se temos, antigamente, tinha um sistema que chamava orelhão, ainda existe alguns orelhões, né? O que acontece? Não pode ter um celularzão onde todo mundo pode ir, hoje em dia, gratuitamente, nos postos de saúde, nas escolas, nos pronto-atendimentos, em todas as unidades da prefeitura, o orelhão, que seria um celularzão, celular grande, que a pessoa vai lá, comunica. Nós podemos disponibilizar, hoje em dia, gente, não é caro disponibilizar um sistema de internet, onde a pessoa não tem condição de pagar a recarga, ele vai até uma unidade onde funciona um serviço público e ele chega lá com o seu celular, ele fala via internet, e se ele não tem o celular, ele vai no celularzão, vamos dizer, que era o orelhão, né? Então, ele poderia ali marcar sua consulta, passar a saber sobre os impostos, tudo o que ele quiser, né? E se ele quiser ir com o próprio aparelho dele, ele entra na internet e tem acesso. Hoje em dia, gente, nós temos que facilitar a vida das pessoas. A tecnologia vem para ajudar a gente a viver melhor. E nós temos que disponibilizar para a comunidade. E isso não é uma coisa inviável, falar assim, não, isso vai ficar caro. Não existe isso. Vocês podem ter certeza que vai dar muito mais economia, vai liberar gente que poderia estar ali, às vezes, num atendimento, pronto atendimento ao vivo, que não precisa, que às vezes a pessoa já na fila, em vez de ir para essa fila que eu falei da saúde, a pessoa marca tudo, ali ela já sabe que dia, que hora que ela tem que ser para ir para lá, para ser atendida, não ficar em fila. Né? Você está falando em todas essas questões aí, quer dizer, muitas questões envolvem gastos e tudo mais, e quando a gente aborda isso com o chefe do executivo, secretários executivos, sempre vem essa resposta da falta de dinheiro, que está difícil e tudo mais, e a gente sabe que está mesmo, né? Alguns cortes devem ser feitos. Falando em cortes, me vem à cabeça o seguinte: foram criadas algumas secretarias na atual administração. Em eleita, você pretende continuar mantendo essas secretarias? Vai cortar algumas secretarias? Vai ter alguma nova secretaria? O que você está imaginando em relação a toda essa situação? Muito boa pergunta. É o seguinte, o corte tem que existir. Eu acredito que dessa quantidade de pessoas que entrariam como carga em comissão, né? Será que precisamos de todos esses funcionários? Será que nós, com
o próprio funcionário público que nós temos e que sabem fazer o serviço, que estão lá para nos atender. Será que nós não conseguimos? Então, primeira coisa, se eleita for, pensarmos em trabalhar com o próprio funcionário, valorizar, dar treinamento, integrá-lo, até modificar, às vezes, a posição de um que está ali e ele não está sendo tão útil, em outro lugar ele pode. Isso você já faz uma economia. A segunda coisa, a respeito das secretarias. Criar secretarias, ou diminuir essas secretarias, ou fazer com que algumas delas virem um departamento, tudo isso depende de lei e nós temos que fazer uma redução de gastos, sim. Né? Mas, por exemplo, eu já vejo uma secretaria, ou um departamento, ou uma fundação da área, por exemplo, de esporte e lazer. Isso é muito importante, porque nós vivemos não só do trabalho, nós temos que nos alegrar, nós temos que, isso tudo é pujança numa cidade. Né? Então, às vezes, criar algum mecanismo de substituição e às vezes, uma troca de secretarias para que a gente possa contemplar áreas que não estão. Eu estive com o pessoal do Corpo de Bombeiro e ele falava que nós não temos defesa civil em Ituiutaba. Não tem uma área de segurança, não é um departamento, é o que for. Então, não tem específico. E isso é muito importante numa época de pandemia, igual nós estamos vivendo. Então, gente, um corte, ele é importante, às vezes, é mais no que é supérfluo que é importante nós reestruturarmos. Então, nós estamos estudando, como pré-candidato, a gente tem que estudar o nosso plano de governo. Então, lá a gente tem condição de falar sobre tudo isso. Agora, são só expectativas, são propostas que a gente tem vontade de fazer, não é? É uma vontade de transformar a cidade mesmo, transformar em prosperidade, porque nós queremos prosperidade. Aqui no WhatsApp, a moça do 5066. Oi, Luiz. Se organizasse a Lagoa do Ipiranga, lá do Rui do Irmão que você falou, né? Ela é muito bonita, tinha que ser aproveitada mesmo para ser ponto turístico da nossa cidade. Eu já falei sobre isso, falei da Lagoa do Rui do Irmão, falei ali da Lagoa Represa do Moacir. São aspectos, pontos interessantes aí, porque o pessoal precisa mesmo de lazer, de entretenimento. Aqui, ô Cristina, você sabe muito bem disso, é uma cidadã de Ituiutaba, chega um final de semana, um sábado, um domingo, um feriado, população pobre não tem para onde ir, né? Nós temos aí esse grande clube, que é o Clube de Campo Beira Rio, mas ele não consegue agregar aí 50, 80, 100 mil pessoas. Ituiutaba hoje é uma cidade mais de 100 mil pessoas, né? E esse pessoal precisa realmente de lazer, de entretenimento. Você falou aí na questão do esporte. O estádio municipal de Ituiutaba, Cristina, já aí a passos de tartaruga e nos últimos meses praticamente nem a passos de tartaruga. Você já imaginou alguma coisa para sequenciar aquela obra ali? Tudo que está iniciado, gente, nós temos que ver o que está acontecendo, por que não terminou e o que aconteceu naquele estádio. Como diz, nós somos da construção civil, né? Minha turma da construção civil, a gente conversa a respeito de obras. E ali parece que houve um problema grave, no sentido não da segurança da obra, mas, por exemplo, quando você vai fazer uma obra, você tem que ter o projeto, todos os projetos, e tem o orçamento que faz a compra do material que vai ser usado, contrata as pessoas. Então, parece que lá houve um problema, sim. Vamos dizer que tinha, para uma determinada estrutura, contratado 5 caminhões betoneiras de concreto. 5, para uma determinada. Mas naquela estrutura, quando fez as contas, aquela estrutura precisaria do dobro disso, precisaria de 10. E isso não estava contemplado, por exemplo, no orçamento feito. Então, isso começou uma série de erros desse jeito e, pelo que eu sei, esse ginásio está com um problema mesmo de terminar. Mas tudo tem solução, temos que ver. Então, todas as obras de Ituiutaba, inclusive do estádio, que é importantíssima, porque um estádio ele vai agregar muita coisa para nós e para a região. É importante para nós, campeonatos, é aquilo que eu falei, o esporte é um tipo de lazer muito construtivo e
dá prosperidade para a cidade, porque circula dinheiro, circula em todos os sentidos, a cidade movimenta, né? E de uma coisa muito boa, que é o esporte, para o jovem, né? Principalmente. Muito bem, vamos a mais rápidos aqui, final 0054, quero parabenizar a pré-candidata Cristina Garvil pelo seu excelente trabalho, principalmente por ser muito educada. Aqui quem está falando é a Gisele, filho do baiano do Passe Livre, estamos juntos. Muito obrigada, Gisele. Obrigada. Vamos a mais um WhatsApp de voz? Se realmente nós temos e precisamos dos estados rurais. Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia a Cristina Garvil, prazer falar com vocês, tudo. Cristina, vou ser bem direto com você para não tomar seu tempo também. Eu gostaria de saber qual a sua proposta em relação à saúde, você entendeu? Que sempre fica esse espaço, essa não resolução desse pessoal carente, está sempre enrolando, cirurgias eletivas vão sair, não sei o que, chegou dinheiro para não sei o que, mas está a mesma fila, continua da mesma forma, você entendeu? E assim, a coisa não parece não ser prática, parece não ser resolutiva. O que você tem para me dizer, tá? Eu me preocupo porque frequentemente eu opero alguns casos de próstata, o paciente está com sonda. A semana passada mesmo eu operei um que estava com 1 ano e 8 meses de sonda, você entendeu? Para resolver um problema fácil, nada difícil. Hoje ele está em casa, está tranquilo, está de boa, você entendeu? Mas assim, ele é um caso, mas são inúmeros casos de próstata, de cálculo, estou falando da minha área. Então, o que você tem de ideia, o que você tem de proposta para melhorar isso aí? E a segunda pergunta, eu falei para o Luiz esses dias, cumprimentei, porque isso que ele está fazendo, chamar todos os pré-candidatos, isso é maravilhoso. Quais são as propostas reais mesmo para a economia de Ituiutaba, para girar a economia em Ituiutaba, empresa para vir para cá, tudo, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e boa sorte. Obrigada pela pergunta. Então vamos lá. Na área da saúde, eu já estive olhando a respeito do curso de medicina em Ituiutaba e com o curso de medicina trazer um hospital-escola. O hospital-escola, hoje em dia, existem várias maneiras da gente tratar um hospital-escola. Existem projetos nacionais, né, que vêm pelo governo federal, que a gente tem condição de tratar uma comunidade regional. E essa comunidade regional existe também, que é muito interessante, algumas áreas podem ser especializadas em várias cirurgias que hoje em dia a pessoa às vezes fala na cirurgia remota. O que é isso? Por exemplo, se nós tivermos um tipo de escola que vai se dedicar a uma área da saúde específica, as pessoas podem ser tratadas, hoje em dia, pela telemedicina, inclusive. Mas você me citou que era um caso de uma próstata. Então, como fazer essa cirurgia, como dar atendimento a essa pessoa? É o que eu estou tentando explicar. Nós temos tecnologia hoje. E hoje, uma universidade, um hospital-escola para Ituiutaba seria fantástico. É possível e isso muda muito a saúde aqui dentro do município. Fora isso, nós temos que pensar também que nós temos o SUS. O SUS ele é um sistema bem estruturado. Não funciona porque nós estamos com algumas dificuldades no Brasil, no estado e no próprio município. Nós temos que tratar esse município de uma maneira regular, não deixar que a saúde venha a ter o problema lá na frente. Então, nós temos que tratar a básica, estar nos bairros de verdade, o atendimento à família. É claro que vai acontecer um acidente, uma pessoa vai ter um apêndice que tem que operar, isso é um trabalho. Agora, a unidade de atendimento de Ituiutaba, ela pode estar ligada a outros hospitais dentro da região de Minas. Por exemplo, nós podemos ligar a Uberlândia, ligar a Barretos, ligar as cidades que têm o atendimento especializado naquela área.
E isso, gente, é uma questão de querer fazer. Hoje em dia, não existe essa unidade assim de falar, vamos fazer juntos, vamos atuar juntos. Então, aqui nós temos o Hospital São José. Aí a gente sabe que a região, cada um participa a prefeitura participa com um valor para esse hospital, né? De acordo com o que é atendido, com uma média. Gente, nós temos que pensar que a saúde é de todos. E saúde é uma necessidade do ser humano, é primeira necessidade. Nós temos que fazer unidade junto com as outras cidades, sim. Isso é um trabalho coletivo. Então, quando a gente fala num hospital escola ou que a gente fala na unidade com as outras cidades, tem que ter unidade, nós não podemos deixar de atender, né? Então, eu acho muito importante. A outra pergunta era sobre a questão da economia no município. Economia no município. Então, objetivamente, mostrar Ituiutaba para o Brasil e para o mundo. Se você não mostra o que é Ituiutaba, o tanto que Ituiutaba é boa, o tanto que Ituiutaba tem infraestrutura e que nós podemos mostrar não só para a nossa região, mas fora da região. Isso é fazer a propaganda que venham para Ituiutaba. E como que você faz isso? Mostrando o que você tem de bom e também disponibilizando facilidades. Por quê? Se ele chega e ele encontra aqui tem água, aqui tem energia, aqui tem um terreno bom, isso é o bem da cidade. Não é para dizer que a gente está ajudando uma empresa ou outra, não. É disponibilizar igual para todos, não é? Então, e aquilo que eu disse, importante a gente facilitar também os empresários de Ituiutaba. Quem está investindo em Ituiutaba? Dar condições a eles, né? É claro, esses empresários de Ituiutaba, eles precisam também de continuar os seus negócios ampliando e trazendo novos anexos a eles, né? Igual nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, nós temos o JBS, um frigorífico, talvez uma das grandes empresas maiores de Ituiutaba. O que acontece lá? O que nós vemos lá? Por exemplo, nós estamos vendo asfalto sendo feito em Ituiutaba. Vocês sabiam que lá naquele asfalto, para chegar lá, aquilo é uma estrada municipal que está cheia de buracos, já teve vários acidentes, teve até acidentes ocorridos com morte lá. Como não olhar por aquele frigorífico, onde várias pessoas na nossa cidade estão trabalhando e que dependem de lá? E o município depende também daquele empreendimento. Então, tinha que dar jeito nesse asfalto de lá. E realmente, gente, vocês passam lá e já teve várias pessoas que se acidentaram por causa da dificuldade que nós encontramos naquele asfalto. O Romilton está dizendo aqui, Luiz, 100% de audiência, parabéns. Valeu, Romilton, grande abraço para você. Aqui no final 89 e 86, pergunta para ela se vai fazer a canalização do córrego Pirapitinga, que está uma vergonha. Muitos ratos, bichos peçonhentos, etc. e etc. Todas as obras, olha uma ideia que eu vejo para discutirmos em comunidade e com a Câmara Municipal de Ituiutaba, é assim, os grandes projetos para Ituiutaba têm que ser discutido com a comunidade inteira, com a população. Esse é um projeto que já deveria ser feito, já estaria pronto, e ele agora é recorrente. Como nós vamos encarar esse projeto? É necessário? É necessário, importantíssimo. Como priorizar? Então, nós temos que ver as prioridades necessárias e primárias da cidade. E deixarmos isso bem claro para a comunidade. Porque, hoje em dia, fazer um plebiscito, que a gente fala, as pessoas se comunicarem umas com as outras a respeito de um determinado problema da cidade ou de uma determinada necessidade da cidade, nós podemos fazer isso o tempo todo. Hoje nós temos a comunicação muito boa entre cidadãos e com o município. Por que não com a administração municipal? Então, vamos discutir, sim. É uma prioridade, é uma necessidade, está incomodando a cidade? Gente, tudo é projeto. De projeto eu entendo. Nós vamos fazer os projetos, vamos estudar com a comunidade e resolver o problema da comunidade de acordo com as prioridades. Se for o bem da população, por que não? Nós temos que priorizar isso.
A Cristina está falando que ela entende de projetos, que ele é arquiteta, viu, ouvinte? Aqui no WhatsApp, bom dia, Luiz, aqui é o Maurício da cidade de Campina Verde. Olha, uma candidata forte, hein? Ideias boas, sem toma lá da cá. Ele está falando aqui na questão do estádio. Porque quando o Boa jogava aqui, reunia gente de todo o Pontal do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, de Goiânia, de todo mundo, né? Enchendo as lanchonetes, os restaurantes, o abastecimento, trazendo dinheiro para cá, né? Mas aí surgiu recentemente o seguinte pronunciamento por parte do Executivo: mas para manter esse estádio nós vamos ter que gastar aí 12, 15, 20 mil. Ele está sugerindo aqui que passe a concessão do estádio para o Boa, jogar lá e cuidar, manter o estádio e tudo mais. Isso é um processo de terceirização, de unidade com o próprio interesse público, né, das pessoas, da iniciativa privada. Tudo tem que ser estudado. Eu não acho ruim a ideia, não. Pode ser uma ideia interessante. E por que não? Mas nós temos que pensar o seguinte: tem que servir a comunidade em primeiro lugar. Se for uma prioridade, se nós tivermos condição de fazer um bom contrato, por que não o terceirizado ou até um tipo de privatização por um tempo, não é? Uma concessão. Tudo isso é possível. Se for para terminar, se for para a gente ver que isso vai trazer prosperidade, um movimento na cidade, temos que fazer. E isso tudo em conformidade com a comunidade e com a Câmara Municipal. Porque os vereadores são os devidos representantes da comunidade, né? E eles estão lá tanto para legislar como para fiscalizar esses exercícios, né, de execução do prefeito. Muito bem, nós estamos conversando com Cristina Garvil, pré-candidata a prefeita pelo Patriotas, aqui na Rádio Cancela de Ituiutaba, AM 710. Você pode nos ver e nos ouvir também pelo facebook.com/cancelaam. facebook.com/cancelaam. Aqui no WhatsApp, a moça do 2186. Vamos ver aqui. Boa tarde, doutora Cristina. Como não ter a coligação? Quem será o seu vice-prefeito? Ela está dizendo aqui que é uma renovação da política e estamos juntos, hein? Certamente ligou o rádio há pouco, né? Você ainda não definiu ainda quem será o vice-prefeito, né, Cristina? Você já falou sobre isso, né? Nós já definimos. Você já falou sobre essa questão aí do não ter a coligação, né? Interessante. Nós temos zaps de voz, né, João Paulo? Vamos lá, então, mais um zap de voz. Luiz Cláudio, bom dia, tudo bem? Bom dia para senhora Cristina aí, eu falo aqui do Nova Ituiutaba. Eu estou escutando ela falar aí de hospital escola. Eu sou uma das pessoas que uso muito o SUS. Eu, meus 2 meninos, assim, eu sou leiga no assunto, eu não tenho muito estudo, mas o hospital escola, para ele ser construído, pelo menos o que eu vejo na UF, são estudantes. Estudantes, pelo que eu entendi, o curso de medicina são 7 anos. Aí abre primeiro o curso de medicina em Ituiutaba, para depois construir um hospital e começar a formação. Ou se constrói o hospital escola, vai ter médico para isso tudo? Ou os estudantes já vão... Como é que isso vai funcionar? Porque é uma coisa muito boa de se pensar, mas só falar, a gente tem que saber como é que vai ser isso no papel. Assim, como é que está pensando nessa gestão, como que isso vai funcionar? Eu queria muito saber, porque eu sou uma usuária frequente de SUS. Olha, obrigada pela pergunta. Como é que a gente faz isso? O Hospital Escola, ele tem os professores, né? Todos os professores trabalham dentro e ele vai crescendo junto com o próprio curso. Então, as atividades vão sendo desenvolvidas a partir do próprio curso. Todos os professores, eles já estão contratados para trabalhar no Hospital Escola. Ele já é um trabalho do Hospital Escola. Os estudantes, à medida que eles vão no 5º ano, no 6º ano, depende do tipo de especialização, aí eles passam a ocupar, vamos dizer, um cargo junto com o próprio professor. Mas isso só depois de estarem devidamente competentes para esse atributo. Isso não pode ser assim. O que acontece é assim:
O modelo do hospital escola, ele é desenvolvido para este tipo de atividade. Fora isso, nós temos também vários estudantes de outras regiões que já formaram e que têm que fazer o que a gente chama de residência. Residência é uma especialização na área. E o hospital escola, ele abre para residência. E os estudantes de todo o Brasil podem vir fazer residência em Ituiutaba. Isso é uma atividade curricular. Então, todo mundo que quer se especializar, depois ele procura mais tempo dentro daquela área que ele procura se especializar. Então, o hospital, ele funciona como um todo. Ele vai crescendo dentro da cidade, claro, até formarmos aqui médicos, ele vai funcionar diferente, mas ele funciona a partir dos residentes de todo o Brasil. A Jane está mandando aqui uma pergunta interessante, viu, Jane? Muito obrigado pela pergunta, olha só. Já que temos que mostrar Ituiutaba para o mundo e incentivar novos empresários para vir para a cidade, o que fazer com o aeroporto, já que seria a porta de entrada desses investidores? Ai, que ótima essa pergunta. Muito boa, muito obrigada. É o seguinte, o aeroporto sempre é uma preocupação. Por que nós não podemos ter aeroporto? Eu acredito que vocês devem saber que aqui é o único lugar no Triângulo Mineiro que tem um campo de pouso que não tem, rarissimamente nós temos neblina. A quantidade de neblina em Uberlândia é enorme, em Uberaba também. Ituiutaba não tem neblina. Então, é o melhor lugar para pousar sempre. É o mais seguro. Para situar melhor o ouvinte, porque muitos aviões vão descer em Uberlândia com passageiros devido à má visibilidade, neblina e tudo mais. Muitas das vezes ele tem que se deslocar para Uberaba está com neblina, ele vai lá para Ribeirão Preto. Exatamente. No caso, viria para Ituiutaba. Exatamente. E agora, com a pista dupla, tudo vai facilitar muito. Então, o que nós temos que pensar? Nós estamos 1 hora e pouco de Uberlândia, né? Esse aeroporto é fundamental. O que acontece? Aqui nós temos um aeroclube, tem um problema que tem que ser resolvido, gente. Todos os problemas têm que ser resolvidos. Não é falar assim que não tem. Então, como que resolve esses problemas? Gente, com boa vontade, todo mundo negociando o melhor para Ituiutaba. Se o aeroporto hoje é do aeroclube, e se o governo federal não aplica no aeroclube, porque ele é privativo, existem meios, existem objetos de estudo jurídico que consegue fazer esse tipo de... Faz o desmembramento de áreas. O desmembramento de áreas federais, estaduais, municipais e particulares. Uhum. Então, gente, isso é uma coisa viável. Isso já foi estudado, falta a gente se empenhar. Então, nós temos que nos empenhar, porque o nosso aeroporto... Tem que ir a Brasília, né, Cristina? Tem que ir a Brasília, tem que ligar, tem que ir lá direto e tudo mais, caso contrário... Exato, não consegue. E hoje nós temos até um deputado federal de Ituiutaba, nós temos André Janones, por que não acionar os nossos deputados federais, estaduais da região? Isso é para a região também. Então, nós temos que deixar partidarismo. E quem é o nosso partido? Nosso partido é o povo de Ituiutaba, é a cidade de Ituiutaba, é a região. Nós moramos aqui, nós dependemos uns dos outros, tem que deixar essas vaidades, nós temos que trabalhar juntos e empenhar, gente, é trabalho. Nós estamos entrando nisso, é para trabalho, nós não temos que ter medo, nada não. É trabalho. Eu vim pensando de ser pré-candidata, estou me colocando, porque eu entendo que tem condição. Nós precisamos, agora precisamos de unidade, todo mundo junto. Já que você está falando aí nessa sua pré-candidatura, nós já temos aí uns 11, 12, como é que você está analisando essa questão aí? Não é muita gente, é muita areia para uma carrocinha só, não, Cristina? É uma situação que está acontecendo em Ituiutaba. Todos os nós pré-candidatos queremos e sabemos e acreditamos que tem muita gente no pleito, mas cada um acredita na sua possibilidade. Eu me vejo bem diferente do que os demais candidatos, no pré-candidatos, porque eu me coloco como uma pessoa, eu saí da própria comunidade tuiutabana. Eu estou aqui porque eu nunca fui política.
né? Falar assim, eu já exerci cargo político? Não, de candidatura. Os demais já são vereadores, estão fazendo um modelo que já vem há muito tempo. Inovação, renovação, assim, não sei, vocês vejam, tem muita coligação, um monte de gente junto. Isso não pode dar certo, porque nós estamos vendo que não está dando certo na atual administração. Não falando mal do próprio vereador, mas não consegue, do próprio prefeito e nem dos vereadores, mas nós não estamos conseguindo ter um resultado adequado para Ituiutaba, porque muita gente dando palpite, trabalhando e querendo coisas em benefício dos próprios partidos ou em benefício próprio. Está na hora da gente deixar isso, não é? Então, nós temos que trabalhar para um partido único, que é a cidade de Ituiutaba. Nós ituiutabanos, precisamos de uma renovação. Já faz tempo que nós estamos aí nessa velha política, não é? Ouvintes continuam perguntando sobre a candidatura e quem será o seu vice-prefeito. Você já falou sobre isso, não quis falar nomes e tudo mais, mas poderá ser um vice ou uma vice? É um vice. É um vice. Já está escolhido, um cidadão de bem de Ituiutaba, trabalhador, né? Pessoa que todo mundo conhece, que trabalha em Ituiutaba, e que nós vamos fazer um bom trabalho juntos, né? Quando é que você acha que vai ser divulgado esse nome, então? Nós vamos divulgar na época das convenções mesmo. Tá certo. Não é agora o momento e não é porque a gente está esperando fazer alguma coligação, não. É uma estratégia mesmo e para o momento é assim que... Prefeito em Ituiutaba, pelo Patriotas, aqui na Rádio Cancela de Ituiutaba, AM710 e também no facebook.com/cancela AM. Isso mesmo, viu? facebook.com/cancela AM. Pois não, você esteja à vontade. Não, é só aproveitar o momento, não sei se cabe, mas eu gostaria de falar a respeito de uma coisa que o pessoal às vezes quer saber, né? A respeito do Caiapônia. Tudo bem. Existe, interessante. Para a gente tirar essas fake sobre, news, essas se coisas essa organização realmente ela prejudicou o desenvolvimento de Ituiutaba. Não tem essa história? Exatamente. Você também acha? Explica aí o que vem a ser o CIP Caiapônia, primeiramente. O que é uma OCIP? Uma OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. Ela pode receber verbas tanto públicas quanto privadas, né? E ela tinha o nome dessa entidade, que ela já encerrou suas atividades, chamava Caiapônia Instituto de Saneamento Ambiental. O que o Caiapônia fazia? Na realidade, o Caiapônia ele foi criado para ser uma agência de comitês de bacia hidrográfica, que seria o braço executivo das bacias hidrográficas, cumprindo uma lei, né, de 1997. Tinha que ter isso. E nós criamos, na época ainda eu estava na SAI, diga-se de passagem que o pessoal fala que essa entidade, eu recebia tanto da SAI quanto da entidade. Não. Primeiro que eu sempre atuei de forma voluntária. Apesar dela poder receber, a diretoria jamais recebeu. Foi até o encerramento da própria atividade desse Caiapônia. O que nós fazíamos? Trabalhamos com dinheiro público no sentido tinha muitas multas, coisas que tinham de polícia, de Ministério Público, enfim. Então, nós prestávamos conta para o Ministério Público. Isso é importante falar. E o que a gente fazia? Eu falava que pegava essas coisas que não são muito boas e transformávamos em ouro. Em ouro no sentido de transformar para a comunidade. Então, nós fizemos trabalhos junto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil, laboratórios, Polícia Ambiental. Nós fizemos um trabalho muito importante aqui para a coleta seletiva de Ituiutaba. Conseguimos
um prédio, reformamos e eles estão trabalhando nessa coleta. Fantástico. A Sociedade Protetora dos Animais também nós ajudamos. Enfim, essa entidade trabalhava pegando esses resultados de multas, de coisas de serviço público, enfim. E essa entidade, ela trabalhou num projeto muito importante e que eu também gostaria, não sei se eu estou me estendendo, posso... Fica à vontade, fica à vontade. Então, o que aconteceu? Em Ituiutaba iam se instalar 2 represas acima da captação do Rio Tijuco. Como eu estive na SAI durante anos e conhecia profundamente a água do Rio Tijuco e do Rio São Lourenço, nós sabemos que Ituiutaba não vive com a água do Rio São Lourenço só, precisava da do Tijuco. Fizemos a captação na época também do Dr. Públio Chaves, na prefeitura, né? E eu estava na frente da SAI. Nós fizemos aquela captação. Então, eu sabia de tudo. E eu fiquei sabendo da represa. E eu falei, gente, vai acabar com a qualidade da água, que a água do Tijuco ela é ótima, ela é melhor quase do que a do São Lourenço, porque é um rio raso, cheio de cachoeiras, então a água é oxigenada, a qualidade é perfeita. Mas quando você represa, e a represa era uma represa enorme, de 35 metros a 36, acabou com a água. Por quê? Ela sombreia, por causa do tipo da água do Tijuco, ela vai dar uma sombra e criam um certo tipo de bactérias, chamam cianobactérias. Essas cianobactérias, elas, tanto para consumo, quanto se você mata ela morre, ela solta uma toxina perigosíssima, muito difícil de ser tratada. Ou seja, nós íamos acabar com a qualidade da água do Rio Tijuco, onde a cidade inteira tem que beber dessa água. E eram 2 represas, uma na sequência da outra. Então, uma estava a 20 quilômetros da outra. E isso dava mais do que 24, 22, 23 dias da água para sair de lá, para descer nessa represa, das 2 na sequência. Então, isso é altamente condenável por tudo de vigilância sanitária e de entendimento de bactérias e tratamento de água. Caríssimo, não é para dizer que não trata, não. Trata, mas caro, né? Tem uma cidade, Novo Hamburgo, a gente conhecia na época da SAI a dificuldade deles com essa ciano, o custo deles, uma coisa impressionante. Enfim, então nós somos contra essas represas. E não sei por que o povo falou que eu era culpada, eu estava defendendo a comunidade dessas. Então, elas não vieram, vamos dizer, não teve um pouco de emprego, mas essas represas, gente, elas não dão emprego. Na hora da construção, sim, mas normalmente vem gente de fora. Depois ela funciona com 8 funcionários só, porque o negócio é uma turbina. Então, não tem, nem gera INSS, não gera nada para o município, só o desgaste ecológico. E o pessoal falava que ia ter acesso ao lago. Mentira, existe uma área de proteção e de segurança. Não ia nem poder beber a água desse negócio, porque se tem para tirar a água, tem que ter outorga, maior dificuldade. Então, isso era um empecilho para Ituiutaba. E, ao contrário disso, que eu salvei o povo da água de Ituiutaba, o pessoal fala que eu criei para baixo do Rio Tijuco e no Rio da Prata um negócio que chama Reserva da Vida Silvestre. Como que eu posso ter criado um negócio desse, sendo que quem cria um negócio desse, parque desse tipo, só o governador. E na época eram Anastasias. Eu nem conheço a Anastasia, pedi para ele para salvar o Tijuco, mas do Tijuco dá água de beber para Ituiutaba. E o pessoal me levou isso. E agora fala que eu que não quis trazer desenvolvimento para Ituiutaba, que a sucrocoleira não pode crescer, que ninguém pode beber água do Rio Tijuco. Não, gente, era para cima. E outra coisa triste que aconteceu e que nos salvou e que deu um prazo naquela época, porque esses projetos iam ser feitos, viu? Mesmo eu lutando para não tirar essa água, para não acontecer, porque aconteceu aquela represa de Mariana que rebentou. E aqui poderia acontecer. E se arrebentasse, gente? Acabou. Beira Rio, os 2 frigoríficos, a estação de tratamento de esgoto, acabava. Assim, arrebentar uma delas é o fim, porque não tem tempo de correr. Aí é o que nós vimos em Brumadinho, porque pela quantidade de água é o que nós vimos em Brumadinho.
Então, fala, não rebenta. Na época nossa, e foi uma das coisas que eu lutei, é que no Rio Verdinho, aqui em Goiás, rebentou. Tinha um caminhão que pousou perto de um local onde eles iam recolher o gado, então eles fecharam o gado, no outro dia ia levantar cedo. Até hoje não acharam nenhum motor do caminhão, nenhum gado. Isso rolou rio abaixo. Vocês entendem que é um negócio... Então, eu queria esclarecer isso. Essa entidade ela só fez o bem para a cidade, ela foi encerrada as atividades, né, faz 2 anos que já está encerrada essas atividades, mais que 2 anos, mas foi um lugar que eu trabalhei, que foi bom para toda a cidade, e eu sinto orgulho de ter podido ter paralisado essas 2 represas que iam acabar com a nossa água, com a qualidade da água, e que nenhum retorno tão bom para Ituiutaba, viu? Nenhum. Nem para a região. Tá bom, Cristina. Conversamos aí com a Cristina Garvil, pré-candidata a prefeita pelo Patriotas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso nessa sua caminhada, tá bom, Cristina? Nossa, muito obrigada. Obrigada a você, Luiz Carlos, a Cancela, vocês ouvintes que me ouvem, né, desde que nós iniciamos. Eu gostaria de deixar um recado para vocês. Podem ter certeza, eu não estou sendo pré-candidata à eleição por nada a não ser pela própria cidade. Eu amo Ituiutaba, gosto de Ituiutaba, quero fazer o bem para a minha cidade, sempre fiz, sempre trabalhei. E vocês podem ter certeza, as minhas intenções são para nós ituiutabanos. Eu quero o bem de Ituiutaba e agradeço a todos vocês, espero poder estar novamente aí conversando vamos sim, com os ituiutabanos e com a região, né? Porque nós tivemos aí a participação de Campina Verde. A Rádio Cancela é ouvida em todo o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, noroeste do estado de São Paulo, isso no som do AM 700, né? Fora a internet, aplicativos e tudo mais. Então, Luiz Carlos, isso é importantíssimo porque a gente vê que Ituiutaba é polo. E isso nós temos que fazer jus. Não é que a gente vai querer fazer Ituiutaba uma vaidade, mas sim o serviço, o atendimento à região e a troca com a região. Nós somos um povo só, nós temos que entender isso, né? Sim. E que nós estamos juntos aí nessa empreitada. Se Deus quiser, nós vamos poder trabalhar em outras dimensões, né? Na área política também, para Ituiutaba e região. Ok. Muito obrigada. Um grande abraço. Nós estamos finalizando aí mais uma edição do Cancela em Tempo de Notícias. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a vocês todos aí pela participação. A gente volta amanhã a partir das 11 horas.